dia a todos. Estamos aqui nessa manhã de domingo para dar início a mais uma doutrinária interativa. Infelizmente a gente ainda está nesse formato digital, mas logo em breve, com fé em Deus, estaremos nas doutrinárias presencialmente. Meu nome é Margarete, né? Eu vou falar sobre o capítulo 16, vai dar início a esse estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele trata de não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas antes de eu iniciar o tema, eu gostaria de convocar todos vocês a um minutinho de oração, para que possamos ter concentração, agradecer aos mentores dessa casa, agradecer a presença dos nossos mentores espirituais, solicitar o auxílio deles no entendimento da palestra, mas que possamos não só compreendê-la, mas principalmente internalizá-las no nosso dia a dia, que possamos servir-nos dela para o nosso crescimento espiritual e moral. Que a graça de Deus e Jesus possa nos conceder esse momento de paz, esse momento de crescimento espiritual. Assim, rendendo graças a Deus, dou iniciada a nossa doutrinária nessa manhã. Bom, pessoal, eu vou ler o item 1, que é o que a gente vai tratar, que fala sobre a salvação dos ricos. O item 1 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Esse item nos chama a atenção porque ele nos diz que a gente não pode servir simultaneamente a dois senhores. Então, quem seriam esses senhores? Deus, né, que está bem claro, e Mamon. E quem seria Mamon? Na tradução do dicionário, Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever a riqueza material, né? Na maioria das vezes, mas nem sempre ela personifica como uma divindade. Na verdade, a palavra mamon, ela é hebraica e ela significa dinheiro. E com o uso no Evangelho, né, dessa palavra, muitas vezes a gente acreditou-se que Mamon seria uma divindade que cultuava o dinheiro. Na verdade, não é. Ela é apenas um termo, né, que é usado para distinguir, para determinar, né, o apego aos bens materiais. Então, seria basicamente isso, né? Ele também é voltado para descrever a cobiça, tudo que se diz respeito ao cultuamento, né, da materialidade. Então, assim, porque o texto diz não se pode servir simultaneamente a dois deuses, né, a Deus e a Mamon, porque Deus é a personificação da vida espiritual. É você servir a Deus, é você se dedicar a uma vida do espírito. E você servir a Mamon é você ter uma vida basicamente materialista. Então, a gente sabe que a gente tem que procurar o desenvolvimento espiritual e a gente não vai poder servir a Deus, né, se dedicar a uma vida espiritual e se dedicar a uma vida material ao mesmo tempo, porque essas circunstâncias elas se opõem. Por conta disso, muitas vezes o entendimento é que Deus condena o dinheiro. E na verdade, Deus não condena o dinheiro. Deus condena uma vida voltada ao dinheiro, né? Deus condena uma vida voltada ao culto, à avareza, a essas questões que o dinheiro faz com que a gente viva. Porque a maioria, a gente não pode generalizar, mas a maioria das pessoas que são muito apegadas a bens materiais,
espiritual. Elas normalmente elas têm situações em que esse apego ao dinheiro faz com que elas esqueçam um pouco, né? Essa questão da vida espiritual. Mas claro que isso não é generalizado, né? Eu vou dar continuidade ao item 2, que eu acho que a gente vai entender claramente essa questão da salvação dos ricos, vamos dizer assim, né? Então, assim, no item 2, o Evangelho diz o seguinte: Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele, né? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Ele perguntou, né? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos, em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. São Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24. São Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25. São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25. Quando a gente ouve essas palavras, a gente vê o que é que a gente pode entender. O moço pergunta a Deus, o mancebo pergunta a Jesus, o que é que ele precisa fazer para adquirir a vida eterna. Deus alude a ele seguir os mandamentos. Ele retruca dizendo que ele atende a todos os mandamentos, ou seja, ele atende a todos os desígnios que Deus determina como necessários para a vida eterna. Contudo, Deus diz a ele, já que ele já faz todos esses mandamentos, ele atende a todos os mandamentos, aí Jesus pede que ele, então, desfaça-se dos seus bens e doe aos pobres, aos necessitados e siga-o. O que é que Jesus quer dizer? Ele quer dizer que condena a riqueza e que para que a gente tenha salvação, a gente precisa abandonar todos os bens que a gente possua, né? Caso a gente tenha algum bem. E eu digo a vocês, certamente que não. O que Jesus alude nesse momento é a verdadeira vontade desse homem, né, de realmente servir a Deus. Será que ele tem essa vontade mesmo? Quando Jesus testa ele, perguntando a ele, então larga tudo, doa tudo que tens e me segue, será que ele realmente está preparado para servir a Deus? Então, nesse momento, Jesus quer tentá-lo a saber se realmente ele está disposto, né? E quando ele fala isso, o homem ele se sente triste, porque ele é muito rico. E sendo muito rico, ele pensa, poxa, eu apesar de eu seguir todos os mandamentos, eu tenho que deixar todos os meus bens. E aí mostra que ele tem o apego ao material, né? Que na verdade o intuito no fundo do coração dele não é servir a Deus, não é a salvação como ele pede, né?
Ele, na verdade, ele quer, ele faz como se fosse assim, ele atende a todos os mandamentos, mas poxa, e o meu dinheiro eu tenho que perder? Então nesse momento ele mostra que ele tem um apego material. Então nesse momento é isso que ele diz, você não pode servir, se você quer servir a Deus e que você quer a salvação, então você não pode servir ao dinheiro. Se o dinheiro para ele tem mais importância do que ele seguir essa vida espiritual, então ele realmente não está preparado para seguir essa vida espiritual. Ele tem a vontade, mas ele não tem a preparação. E é isso que Jesus quer mostrar quando ele pede a esse homem que se despoje dos seus bens. Na verdade, ele quer mostrar, porque muitas vezes a gente fala, Deus, eu quero seguir uma vida espiritual, mas a gente não quer dar um minuto da gente para servir o próximo. A gente quer tudo, quer a salvação, quer seguir o caminho do bem, mas até que ponto a gente está disposto a servir? Até que ponto a gente está querendo realmente isso? Então, quando a gente trata desse assunto, dessa questão da salvação dos ricos, é porque o entendimento que eu tive é que é muito difícil um rico ter salvação, porque normalmente, como eu disse, nada aqui é generalizado. Existe, toda regra tem sua exceção. Mas normalmente a pessoa que é muito voltada à vida material, ela pensa em reter, em guardar, em acumular bens, em se servir desse bem, mesmo que ela seja uma pessoa boa, que ela seja uma pessoa que atenda a todos os mandamentos, mas quando fala do desapego ao material, isso abala ela. Porque no fundo é muito mais fácil a uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais simples, uma pessoa que não tenha tantos bens materiais, que tenha uma vida com mais dificuldade, se doar a uma vida espiritual do que uma pessoa rica, uma pessoa que tem muitos bens, que porque as tentações que o mundo oferece para as pessoas que têm muito dinheiro são muito maiores. Então tem um trecho do Evangelho que ele diz que as tentações que a riqueza gera, a fascinação que ela exerce sobre nossas vidas é muito grande. É, e, na verdade, Deus não condena, né, essa questão dos bens materiais. Ele condena a gente deixar de viver uma vida espiritual e se voltar apenas para a vida material. E a riqueza constitui nesse momento uma prova muito grande, né? É uma prova arriscada, porque você ter muito dinheiro, você entra em um mundo onde as tentações e os prazeres são imensos. Então, às vezes, você é seduzido por essa vida fácil, pelos prazeres, por adquirir bens, por viver uma vida, vamos dizer assim, mais confortável e mais desregrada. Não que todas as pessoas ricas vivam uma vida desregrada, não é isso que eu estou querendo dizer. É que as fascinações que o dinheiro exerce sobre as nossas vidas são muito grandes. Então, uma pessoa com essas tentações em volta de si, é muito mais difícil conseguir um equilíbrio espiritual, um desenvolvimento moral, do que as pessoas mais simples. Mas não que isso seja impossível para as pessoas que têm dinheiro, né? Então, assim, quando Jesus pede a esse mancebo que ele entregue seus bens, ele quer mostrar que, apesar dele viver com todas viver dentro de todos os mandamentos, seguindo todas as regras direitinho que o Evangelho diz, ele ainda é apegado aos bens materiais. E esse apego aos bens materiais muitas vezes se dá por essa facilidade, por essas tentações, por essa fascinação que o dinheiro exerce sobre nossas vidas. É, é, na verdade, o dinheiro é um laço que prende, né? É um laço muito forte que prende o homem à terra. Então, o dinheiro é exclusivamente material. Então, é uma coisa desse mundo de encarnados, né? O dinheiro é uma coisa excessivamente material. E a gente conseguir viver uma vida espiritual com muito dinheiro é difícil, né? Dizem que é quase impossível, mas não é impossível. Existem pessoas que conseguem desenvolver, apesar de ter muito dinheiro, o desapego. Não existe a avareza, não existe. Elas são pessoas que procuram ajudar o próximo dentro do que é possível.
Então, o dinheiro, na verdade, Deus não condena. O que é que Deus quer mostrar pra gente? Que a gente precisa entender que o dinheiro é um meio de uma evolução material. Porque a gente precisa que existam estudos, que existam empresas, para que o desenvolvimento material exista, mas não o desenvolvimento no intuito apenas de arrecadação de bens, voltado para cada um, né? Eu tenho muito dinheiro, esse dinheiro serve para mim deixar rica, para eu comprar bens, para eu me encher de joias. Não, o dinheiro não é para isso. O dinheiro, ele não é condenado, ele é para que a pessoa que o possua possa utilizar esse dinheiro de uma forma a, ao progresso da humanidade, né? Porque a humanidade, ela precisa progredir. Por exemplo, a gente se viu agora, a gente está ainda, né, nesse momento de pandemia, e a gente precisa do dinheiro para desenvolver, né, para desenvolver uma vacina, e isso tudo requer essa parte material. Então, o material no mundo é um meio de desenvolvimento, né, mas é um meio de desenvolvimento para a unidade comum, para todos. Não, ele não deve servir de um meio de desenvolvimento apenas para o indivíduo que o possua. Então, o dinheiro, ele é um instrumento que Deus nos dá para que a gente possa ajudar mutuamente uns aos outros. Claro que a gente sabe que a caridade não é apenas o dinheiro, né? E a caridade é o único meio de salvação, vamos dizer assim. Por isso que quando Deus diz, você está disposto a dar tudo que tem e me seguir? Então, o apego faz com que ele não siga, que ele se sinta com remorso. Poxa, eu vou ter que deixar tudo, eu tenho muito bem. Então, assim, quando a gente pensa em fazer o bem, o dinheiro às vezes é um empecilho, porque normalmente, como eu já disse, nada é generalizado. As pessoas que possuem muito dinheiro, é, eles acabam usando desse dinheiro para um benefício pessoal e não para um benefício coletivo. E a função do dinheiro nas vidas da gente é esse progresso, né, material da humanidade, desenvolvimento da medicina, de tantas coisas que a gente necessita para poder ajudar uns aos outros, né? Para curar doenças, para tanta coisa que a gente tem para melhorar a vida da gente. Então, assim, Deus não condena a gente o dinheiro. Deus condena o mau uso feito com esse dinheiro. Então, a gente tem que entender que o fato, a gente não deve cobiçar a vida de uma pessoa rica, porque é muito difícil você saber lidar com muito dinheiro, você saber lidar com isso, porque realmente é uma vida que nos leva a nos afastar da vida espiritual. Então, esse item, esse capítulo aqui do Evangelho, ele vem nos mostrar a real necessidade, né, da gente atentar para que serve realmente o dinheiro. Porque é tão difícil para um rico ele ter a salvação? Porque ele vive esse mundo de tentações. Então, na verdade, a gente tem que compreender que Deus não condena, né, o dinheiro e não condena a nossa evolução material, vamos dizer assim. Não, Deus quer que a gente progrida, Deus quer que a gente tenha dinheiro, mas não só ter dinheiro para coisas fúteis. O dinheiro, ele é um instrumento do mundo para que a gente possa usar para ajudar as pessoas mais necessitadas. E esse capítulo ele vai tratar exatamente disso, né? Da necessidade que a gente tem que entender. Tem um item aqui que eu achei fantástico. Eu vou ler aqui para vocês. Não é Deus que exige do espírito a prática desta ou daquela virtude. É o próprio espírito movido pela lei do progresso que anseia por outras práticas que o levem à perfeição. Então, assim, a gente tem que entender a necessidade de se melhorar, de seguir os mandamentos, mas a gente tem que entender que isso não é uma coisa, que não é uma regra que Deus determina, ó, você tem que fazer isso aqui. Isso é uma coisa que vem de dentro. Então, é a mesma coisa, a caridade, a bondade, o caminho reto é uma coisa que está dentro da gente, a gente que tem que aspirar por essa melhora. Então, para quem possui mais bens, procurar analisar que uso eu estou fazendo desses bens,
O que é que eu posso fazer para ajudar o próximo? Não é fazer isso com as migalhas que me sobram, mas fazer isso de uma forma que não humilhe quem eu estou ajudando, de uma forma que não não me faça querer me exaltar, não, eu sou rico, eu tenho, eu dou, eu posso. Não é isso. Então, o dinheiro para a gente tem que saber como fazer o uso dele e qual é a verdadeira necessidade da vida material em nossas vidas. E que a gente tem que compreender que a vida espiritual tem que sucumbir, né? Ou tem que se exaltar sobre a vida material. A gente não pode querer ou achar que a pessoa que é rica, ela não tem salvação. Não, ela tem salvação. Basta que ela compreenda o que foi que Deus quis dela, qual é o desígnio, qual é a missão que ela tem que cumprir na Terra. Porque se ela está com aquela soma de dinheiro, se ela tem uma situação financeira mais favorecida do que outros, ela tem que ser um instrumento para ajudar essas pessoas necessitadas. E ela observar essa forma que ela vai ajudar as pessoas, né? Então, assim, o que a gente deve compreender é que nem todo rico está condenado ao inferno, de forma nenhuma. E que nem todas as pessoas têm que se envergonhar de desejar possuir riquezas ou de desejar melhorar a sua vida financeira. Não, Deus não condena o rico, Deus não diz, ele diz que é difícil, porque ter dinheiro faz com que as pessoas sofram tentações. Jesus, na verdade, ele não condena o rico, né? Ele apenas demonstra a dificuldade que essa pessoa tem, porque normalmente a riqueza constitui uma prova arriscada, né? É uma prova perigosa. E ela é extremamente excitante, né? Ela incita o orgulho, o egoísmo nas pessoas que vivem esse mundo materialista. A avareza. Então, são, vamos dizer assim, situações em que o rico, ele sempre está sendo tentado. E esse laço que a materialidade cria em volta dele é mais forte, muitas vezes, do que ele se dedicar a uma vida espiritual, que é a única vida que pode levá-lo aos céus, né? Aos pensamentos elevados, aos pensamentos voltados ao caminho do bem, à caridade. Então, o que Jesus quer demonstrar é a dificuldade que essas pessoas sofrem. E não que Deus, ou Jesus, condene a riqueza. Muito pelo contrário. Então, o que é que a gente pode compreender, né? Compreender que é muito realmente difícil. Quando Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Porque as tentações que um rico sofre nesse mundo materialista, ele fica muito mais voltado às coisas da terra do que às coisas do céu. Então é difícil realmente. Ele precisa ter muita força, né? Ser uma pessoa realmente muito diferenciada para conseguir sucumbir, passar por todas essas tentações e evoluir e ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa, porque não é que ela seja uma pessoa ruim, mas ela é uma pessoa muito tentada, ela é muito mais tentada do que as pessoas que têm uma vida mais simples, né? Voltada à simplicidade. Então, basicamente o que esse capítulo quis demonstrar pra gente é isso. Eu vi esses dias uma palestra e eu achei assim bem oportuna uma frase que é de Santo Agostinho. Ele diz assim: o amor ao próximo faz do pobre um rico, mas sem amor ao próximo todo rico se torna pobre. Então, o que essa frase quer dizer está totalmente voltada a esse tema.
Porque a pessoa que é pobre, ela tem, tem que ter a caridade, ela se torna uma pessoa rica, porque a riqueza que Deus quer que a gente possua não é a riqueza de bens materiais, mas a riqueza de bens morais, a riqueza de bens espirituais. Então, quando a gente não tem tantos bens e é uma pessoa caridosa, a gente às vezes é mais rico do que aquele rico que tem muitos bens, mas que é tão apegado a seus bens, né? Que ele não consegue enxergar a necessidade de ajudar ao próximo, a necessidade de desenvolver dentro dele esse amor que é maior, né, do que ao dinheiro. O amor a ajudar, o amor ao próximo, o amor a seu irmão, o amor às pessoas próximas, porque caridade não só se trata de dinheiro. Caridade se trata é muito além disso. Então, às vezes, uma pessoa mais humilde é muito mais rica, porque ela tem muito mais amor a doar, do que uma pessoa rica. Porque muitas vezes, essas seduções que essas pessoas sofrem fazem com que elas tenham dificuldade realmente de desenvolver-se espiritualmente. Então, Deus não condena de forma nenhuma a vida material, no sentido de saber como a gente deve usar esses bens, mas ele condena como a gente conduz essa vida. Então, a gente tem que procurar, tendo muito ou tendo pouco, a gente tem que procurar se doar ao próximo, ajudar aos nossos irmãos carentes, se doar com a palavra, não é com dinheiro, com a palavra, com uma atenção. Quantas pessoas às vezes chegam pra gente num momento de aflição e às vezes a gente está tão atarefado no nosso dia a dia, tão preocupado com essa questão de ganhar, de ganhar, de ganhar, de ganhar, que a gente muitas vezes esquece o verdadeiro sentido da vida, que é o amor, né, e que é o auxílio ao próximo. E esse auxílio se dá de várias formas. Não precisa ser rico, não precisa ter dinheiro para ajudar. Basta ter vontade, basta ter o coração recheado de amor e de caridade. Então é isso que eu entendo que o capítulo quer mostrar pra gente. Que a riqueza que a gente tem que criar dentro do nosso coração é a riqueza espiritual, é a riqueza do amor ao próximo, é a riqueza de uma vida simples voltada a ajudar. E entender que mesmo que Deus tenha nos concedido uma vida financeira mais favorecida, a gente tem que usar isso de uma forma que ajude ao nosso irmão, né? E não apenas para o nosso prazer pessoal, nem dos nossos. Porque é fácil ajudar as pessoas próximas. Difícil é a gente ajudar as pessoas que não são tão próximas ou que não são tão queridas nossas. Então, essa passagem vem nos mostrar isso, né? Que a gente tem que compreender o verdadeiro desígnio que Deus nos concede. E quando ele nos concede uma vida mais favorecida financeiramente, a gente tem que procurar ter o olhar mais atento para a gente não ser seduzido por esse mundo de riqueza, de sedução e de facilidade que o dinheiro nos traz. E a gente, enquanto não é tão favorecido, a gente não tem que ter inveja, né, do nosso irmão. Ao contrário, a gente tem que compreender que ele passa por uma dificuldade muito maior do que a nossa. Porque o intuito dessa vida da gente aqui é corrigir erros. E às vezes a gente vivendo numa vida de opulência, a gente não se doa para uma vida espiritual, para uma vida realmente que tenha um sentido, né? Um sentido que Deus designa pra gente. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa compreender que nesse momento a gente está vivendo o que é necessário, né? A gente tem o recurso financeiro apropriado e o recurso que é necessário ao nosso desenvolvimento, àquela missão que a gente veio cumprir na Terra.
Então a gente, enquanto não vou dizer pobre, eu não gosto dessa palavra, eu digo que menos favorecido, a gente não tem que invejar o nosso irmão que tem mais dinheiro, porque pode ter certeza que ele tem muito mais dificuldade de ter um desenvolvimento espiritual, moral, do que o nosso, porque as seduções que ele sofre é muito grande. E isso é um empecilho para o crescimento e para que ele tenha essa vida de salvação, né? Para que ele tenha salvação. Então é isso, Deus não condena o dinheiro em si, ele condena a vida voltada exclusivamente de cunho material por benefício próprio e não por benefício da humanidade. É isso, gente. Eu vou dando por encerrado esse tema. Para a semana, outro colega vai dar continuidade ao capítulo 16, onde a gente vai continuar falando dessa importância, né, da gente. Bom, gente, é isso. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Agradecer a presença dos nossos mentores mais uma vez, dos mentores dessa casa, do dirigente dessa casa. E espero que logo em breve estaremos de volta. Espero que tenha sido o mais clara possível para poder desenvolver o tema para vocês. Agradecer a presença de todos que assistiram e até a próxima. Obrigada.